Boa noite, Sorelas. Hoje a gente vai conversar com a Patrícia Maduro e eu quero agradecer muito a vocês dos comentários, do feedback, né, no direct, das mulheres que estão dizendo que esses papos estão inspirando, estão modificando alguma coisa, estão fazendo parar para pensar e a Patrícia já entrou. Oi, querida. Oi, Deixa eu botar assim, tudo bem? tudo jóia? Deixa eu tirar isso aqui, senão fica refletindo. E aí? Ó, a Tudo Márcia bem. já tá aqui, ó. Gente, Ela, Márcia tá de me ela, zoando. Ela vai ser ela a prometeu próxima. que ia zoar, Ela vai mas ser a ela... próxima. Não, pois é, eu não entendi ainda que Olha graça lá. é essa de não querer falar dela. Bobeira, É, né? tanta Tem, mulher tem. inspirando mulher aqui, quem é ela para não inspirar, né? Ela, Ana. É, Ana também, outra guerreira. Vamos falar. Verdade. Tem minha irmã que Vamos. tá em Mauá, que vai entrar também. Ai, Rafa, oi, Rafa. Bom, a gente vai. É bom que eu fico meio cegueta. Ó, Eu a Ana também tô Lídia sem também. óculos. Olha lá, Ana Lídia, ela próxima, também vai entrar lá. Vai. Se vocês ficarem com vergonha, porque a desculpa é sempre essa. Ai, eu sou tímida, ai, eu tenho vergonha. Não tem problema não, faz em dupla. As duas funcionam muito bem juntas, Verdade, né? verdade. São, Mas eu fico são nervosa. parceiras na vida, então. Eu É, também fico nervosa, eu tenho pavor de câmera, gente. E agora eu fico todo tem dia, pra- mas aí tô aprendendo, tô me superando, né? É, são os medos Né? que a gente tem que deixar para trás, né? Não tem pra onde correr, né? Não tem. Não vou virar artista, mas também, se a gente quer comunicar, tem que ir para. Como disse uma amiga minha na live, tem que jogar a cara na Medina. Então vamos jogar a cara na Medina. É, não tem pra. Ó, tem Rafa Moliari que tá aí, tem uma Tá galera aí. boa aí, ó. Tem umas amigas que entraram para me zoar um bocado. Não, eu, ó, vou fazer o seguinte, eu quase não consigo ler lá os comentários. Às vezes Nem eu eu, tô sem pego assim. óculos Então, assim, também. se alguém te quiser fazer alguma pergunta para Patrícia, faz aí que eu vou tentando ler, tá? Que eu- Sem Vamos lá. óculos, eu não enxergo nada. Não, eu faço assim. Aí eu consigo. Coisas da idade, mas tudo bem. Vamos lá, Patrícia. A contar a sua vida do seu jeito desde o início. Desde onde. Sabe qual é o lugar mais fácil de começar? Eu Hum. nasci na família assim, e aí vai. Então, eu vi umas lives, né, da Luciane, então, vi algumas para ver o que que elas faziam, né? Eu nasci aqui em Friburgo mesmo, sou friburguense, nascida e criada aqui. Sou filha de um mecânico e de uma professora que abandonou a carreira para cuidar da gente, né? Minha mãe, ela é dona de casa e assim sempre fui assim, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de buscar conhecimento, enfim. E estudei aqui em Friburgo, na Anchieta, e fiz o ensino médio, né? Antigo científico, que a gente falava, né? Uhum. E, mas eu sempre dei aula desde 15 anos, eu dava aulas particulares. Eu sempre gostei muito de inglês e as pessoas me chamavam para dar aulas, e assim, eu queria ganhar uma grana extra, né? E eu era de classe média, enfim. Então, eu comecei a dar aula com 15 anos, né? Dava aula, umas aulas aqui, outras ali. E aí eu fiz vestibular para odontologia, né? Em Uhum. 89 eu fiz o vestibular, não passei de primeira, passei na reclassificação, que era a antiga FONF aqui em Friburgo, né? Aham. Aham. E só que assim, na época a gente não tinha nenhuma orientação, né? Não existia, né? Não tinha internet. Então assim, eu meio que fui na onda de uma grande amiga minha que era a Renata, né? Renatinha Levi, e ela queria odonto, e eu acho que eu fiz meio que assim, por ser influenciada, mas não por algo que eu quisesse. Eu sempre gostei muito de papel, muito livro, sempre gostei muito de escrever,
né? Assim, gosto dessa parte de comunicação e gosto de gente. Eu gosto muito de gente, né? Então, assim, quando eu passei para a reclassificação, eu falei assim, meu Deus, eu falo pelos cotovelos, como é que eu vou ficar sozinha num consultório dentário com uma pessoa sem, assim, não tem, De né? boca aberta que não vai Não poder tem. falar com você. Não, eu ia acabar com o tratamento em 2 tempos. Aí eu fiz um ano de pré-vestibular, que foi para mim foi o melhor ano assim que eu tive, né? Eu terminei com 16,5 o ensino médio, muito criança, Bom, muito imatura, né? Muito menina. E imatura mesmo, que hoje a molecada tem muito acesso à informação. A gente não tinha, era criança, né? É. E aí eu fiz um ano de pré-vestibular, que foi o melhor ano para mim, assim, foi o ano que eu mais aproveitei e tal. E aí, na metade desse curso, que eram professores meus do colégio, eles me chamaram para dar aula para um curso chamado Curso Tamandaré, que treinava a molecadinha para prova militar. Prova militar. Né? E aí eu dei aula de português, eu sempre fui muito boa em português, né? E aí eu comecei a dar aula e troquei pela mensalidade do curso. Quando chegou, assim, em abril, maio, né, eles trocaram. Eu não paguei a mensalidade para dar aula para esses 2 menininhos. E ali, na verdade, é que eu descobri que eu queria fazer algo relacionado à educação, Simone, entendeu? Foi assim, eu já dava aula de particular, dava aula correndo Friburgo aí, pegava bicicleta, ia a pé, dava aula para ganhar uma grana, né? Porque era mocinha e tal, queria algumas coisas, às vezes meus pais não tinha como, né? Então dei muita aula particular, eu tinha uma galera boa que eu dava aula particular. Mas eu acho que nessa questão de eu dar aula é que eu descobri o que eu queria fazer, sabe? Que foi no pré-vestibular. Aí terminei o pré, foi um ano fantástico, assim, conheci outras pessoas, eu estava mais leve, porque não tinha mais a questão de reprovação e tal. Quando chegou no final do ano, eu fiz vestibular para Santa Doroteia, aqui em Friburgo. Né? Eu tinha feito também para o Rio, mas a Santa Doroteia é muito bem conceituada em letras. Né? Era uma faculdade maravilhosa, um curso muito bom, que ganhava conceito A. Então, eu falei, não há por que eu ir embora. E meu pai falou, se você for, não vou ter condições de comprar o material que você quer estando aqui. E aí eu queria estudar inglês também, queria fazer prova internacional, as provas de Cambridge, de Oxford, então são provas caras. E aí eu fiquei aqui e fiz letras, né? Me formei em 95 e no primeiro ano de faculdade já comecei a trabalhar. Depois eu comecei a trabalhar, mas dava aula particular ainda. Eu sempre dei muita aula particular, né? Não era uma coisa que eu gostasse, assim, não é que uma coisa que eu goste de dar aula particular. Eu acho assim muito, muito. Eu gosto de gente, mais gente, né? Se eu gosto de dar aula sozinha, para mim não rola. Mas assim era o que tinha. E aí depois disso eu comecei a trabalhar. Aí trabalhei em vários colégios de Friburgo e fiz concurso para o estado, para a prefeitura. Trabalhei muitos anos na prefeitura, né, no Colégio Rui Barbosa, trabalhei, fiz concurso para o Estado e fui fazendo concurso, fazendo prova, fazendo concurso. Me especializei na área de inglês, porque é a área que eu gosto, né? Não segui a área de português, embora eu seja formada, a área de inglês é que eu gosto. Né? E aí, assim, e essa parte de bilinguismo depois é que eu passei a me especializar mais. E assim, dei aula até... Eu tenho 27 anos, né, que eu dou aula. Tenho 26, 27 anos. Há 2 anos eu larguei as turmas e passei a coordenar. Entendeu? Que foi assim... Que para mim também foi outro divisor de águas. Eu trabalhava... A questão de você dar aula de inglês é que você tem que ter muitas turmas, né? Você trabalha muito, você tem que ter muitas aulas para você. E professor tem que trabalhar em muitos lugares. Né? A questão da gente ser uma profissão ainda economicamente, assim, em relação ao salário mais desvalorizado, eu tinha que trabalhar em outros lugares. Eu trabalhava num monte de lugares. E eu já cheguei a dar, sei lá, quase 60, 70 aulas por semana. Eu trabalhava até sábado, você tem que dar muita aula. E domingo, preparando aula, né? Preparando, corrigindo, enfim. Essa vida louca da gente, né? E com filho pequeno, com 3 filhos, assim. E aí, em 2015, o diretor do São João Batista, que eu já trabalhava, ele me chamou
Em 2014, eu fui pegar o bilíngue, eu fui ser responsável pelo bilíngue lá no São João. A gente estava começando, era o primeiro colégio bilíngue assim, da região, né? E ele me chamou para assumir, e aí eu trabalhei 2 anos como professora do bilíngue e do ensino médio, né? Na verdade, o professor estava saindo, eu já conheço o Alexandre há muitos anos, já era amigo meu há muito tempo. Em 2015, no final de 2014, ele me chamou para coordenar o Fundamental 2, que eram os menores, né? Então, assim, eu sabia pouco de vestibular, era uma coisa assim que eu gostava, mas que eu não dominava. Em 2015, ele falou assim, olha, se prepara para pegar o ensino médio. Aí, para mim foi aí mais de frio na barriga, mais desafio, né? Porque eu não tinha lidado com o ensino médio para isso, entendeu? Dar aula é uma coisa, né? E aí eu gostava muito de crianças menores, assim, a molecadinha, né? Até 9º ano. E aí eu passei a me especializar nessa parte de vestibular, que foi uma parte que eu me apaixonei mesmo, de orientação, né, profissional e dessa questão de vestibular, né, dos vestibulares, das universidades. E eu, como eu trabalho com uma pessoa que domina muito isso, então eu meio que me desafiei a estudar, entendeu? Então eu passei, assim, se não me engano, aí 2 anos só estudando essa questão de vestibular. Domingo, não tinha domingo, né? E aí ele me jogava em umas turmas, assim, para dar aula. Já dei aula para 300 alunos, assim, em pré-vestibular e muitos desafios. É muito frio na barriga, sabe? Já passei muito nervoso, já fiquei muito sem dormir com os desafios. Assim. Mas os desafios você sempre aceita e encara e não, eu não sou de falar assim, não vou fazer, sabe? Eu assim, é uma coisa assim, eu posso morrer de medo, mas eu pego e faço. E é uma coisa assim, eu sou muito perfeccionista e assim, eu passei a amar essa outra área, né? E assim, eu só acredito numa educação, eu acredito numa educação com rotina e disciplina, mas com muito amor. Se você não for parceiro dos seus alunos, você não consegue chegar até o adolescente, até o jovem, entendeu? Então, eu acho que assim, eu sou rígida com eles, eu dou bronca, mas eu sou muito mãe deles, assim. Eu acho que eles veem em mim uma pessoa que eles confiam, sabe, muito, e que eles podem contar, que eu acho que faz muita diferença na educação. Eu acho que a educação e a parte esportiva, elas são divisores de água para os jovens, sabe? Através do esporte, através de uma educação de qualidade, inclusiva, holística, que você possa acompanhar o aluno com todos os desafios, né, que eles têm, eu acho que é a diferença. E aí passei a coordenar essa parte de vestibular e de pré-vestibular, né, que foi aí que você me conheceu, né? E me especializei nisso. Na verdade, a gente se conhece pessoalmente no carnaval, na escola de samba. Verdade, que é outro amor meu. Eu e Márcia, a gente desfilou na mesma aula. Na mesma aula, verdade. Que a gente ama, né? Que é outra coisa, assim, que eu adoro, né? Aí, assim, eu adoro, sou Village mesmo. Não traio a minha escola, eu e Márcia, a gente desfila há anos, né? E assim, há muito tempo. E eu acho que assim, a gente, eu amo assim o que eu faço, sabe, Simone? Eu trabalho muito, eu sou uma profissional assim que eu tô full time ligada, não sou a pessoa que consegue não atender os alunos e as famílias, enfim, né? Eu sei que não é fácil, né? Porque você lida com muitas pessoas, muitas famílias, né? Várias situações, mas eu acho que a gente lida muito bem, assim. Eu acho que eu nasci mesmo para isso. E me descobri depois de muitos anos de profissão, que eu já estava até um pouco desanimada, me descobri. Assim, eu peguei um outro caminho e eu me pus a fazer bem aquilo a que eu fui destinada, sabe? Que nada é por acaso, acredita assim, não é por acaso, não, né? Nada acontece na vida da gente por acaso, né? E ela e Patrícia é acessível mesmo, porque eu, assim, como
como mãe de um É, desafiozinho dela, quando eu piro aqui, mando é, mensagem, ela responde na hora. imediatamente. É imediatamente. Mas eu sei o que que eu acho? Eu acho que assim, é o que eu falo, né? Eu tenho, eu tenho, eu passei muito aperto no colégio quando estudei. Eu tinha muitos problemas com a matemática. Eu tive um professor que me traumatizou com matemática. Eu Uhum. tive um grande trauma com a matemática, né? Era um professor que eu tinha medo, eu tinha pavor desse professor. E assim, e aí o que que acontece? Ele colocou em mim um bloqueio com a matemática que eu custei a transpor, sabe? Que eu custei Então, quando eu olho para os meus alunos lá no colégio, eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Eu quero que eles consigam com mérito. Então, eu faço de tudo que eu posso e mais alguma coisa para que eles possam ter acesso de uma forma que eu não tive. Entendeu? Você não tem que ter medo de professor, você tem que ter respeito, você tem que Isso. ter Aliás, por qualquer consideração. Por qualquer pessoa, né? pessoa, né? Você não tem que ter medo, Muito, né? muito mais o seu educador, porque Muito ali. mais, Então, assim, o que eu passo para eles a gente, na verdade, eu quero que eles apreendam, que é muito mais do que aprender, né? Uhum. De uma forma natural. Eu não quero medo, eu não quero bloqueio, porque eu passei por isso. Eu tinha medo de perguntar ao meu professor. E eu tinha que pagar aula particular por fora, né? E era uma coisa caríssima a aula particular, não é o acesso que a gente tem hoje, com dinheiro, às vezes, de aula particular, porque eu tinha que bancar matemática. Eu ia para a biblioteca municipal, enfim. Eu não tinha a facilidade que eles têm hoje, né? O Uhum. acesso. Uhum. Então, assim, eu olho para o meu aluno, eu não quero que eles tenham medo, né? Eu dou uns gritos igual uma louca, às vezes, no corredor, eles sabem que quando Ih, ela está chegando. Mas eu acho que é um respeito, sabe? Eu acho que não é questão de medo, né? Não, é respeito e identificar na pessoa a autoridade. Mas isso que É, você colocou já duas vezes, e é uma coisa que eu já até li, porque eu tenho paixão por educação. Sou uma professora pedagoga frustrada, porque fui proibida mesmo de fazer. Mas agora eu vou fazer, não tem problema não. Não tô velha, né? sei, não, com certeza, com certeza. A gente começa quando dá. E eu, na Mas verdade, assim, oi, pode você falar. falou de uma coisa que eu queria assim que você, eu já li uma vez que o aprendizado, quando ele é feito com emoções, né, emoções positivas, você a apreensão é muito mais fácil, né? Quando você tem um professor que você, na Tem verdade, que você se afinidade. inspira, que você tem Uhum, afinidade, a coisa vai. Na verdade, essa pós que eu estou fazendo, ela chegou para mim. O que acontece? Eu fui escolher um outro caminho da minha profissão agora, tem pouco tempo. Porque uhum, eu vejo tantos, às vezes, problemas na aprendizagem, né, com tantos transtornos de aprendizagem, que eu quis fazer essa área. A psicologia é uma área que eu aprendi a gostar muito. Só que o problema da psicologia, ela tem que ser presencial, a faculdade, por ser muito densa, uhum, e eu não tenho como fazer presencial. uhum, Então, eu fui buscar neuropsicopedagogia, que é uma parte que mexe com o cérebro, que eu sou apaixonada por neurociência. Eu sou uhum, apaixonada por neurociência e neurolinguística. São duas áreas que eu gosto. E que eu busquei essa pós para poder ajudar os alunos a uma forma de aprender com as emoções, porque você tem as partes que são biológicas, né, que são uhum. os problemas que você pode ter, às vezes é um acidentado, né, você pode sofrer um AVC, enfim, mas você também tem as emoções. Então a pós é para isso, né, para ajudar a aprender, que é mais do que aprender, isso que eu falo com os alunos, aprender é você, daqui a anos, você se lembrar daquela aula, você se lembrar daquele conteúdo. É muito mais do que aprender, né? E eu quando eu olho para os meus alunos assim, com dificuldade em matemática e física, que eram as minhas dificuldades, porque eu sou das 9 múltiplas inteligências que a gente tem, a minha não é da parte de raciocínio lógico, matemático, não é. Entendeu? Não é uma área assim. Eu faço todas as contas de cabeça, não uso calculadora, mas não é uma parte que eu assim, eu gosto. Eu gosto da parte de linguagens,
da parte de comunicação total. Da parte de me dar um texto para escrever que eu faço em 5 minutos. Agora, eu brinco com o professor que trabalha comigo. Não me dá essas porcentagens doidas que vocês fazem, não, porque aí não é uma coisa que eu goste, entendeu? Mas, assim, eu acredito que você, quando você você é acessível, eu acho que fica mais fácil para o aluno fazer, sabe? Eu acho que fica menos traumático. E, assim, por isso que eu ajudo muito a garotada. E quando eles conseguem, Simone, é muito legal, sabe? Eu acho que eles vêm para a gente, assim, com tanta alegria. Poxa, eu consigo fazer, sabe? Eu posso, eu quero, eu consigo. Né? É o que eu falo com eles. E a cabeça é determinante para o sucesso ou para o fracasso. Entendeu? Então, exatamente. né? É o que eu falo. Você pode aquilo que você quiser, né? Mas tem que acreditar, né? Tem que querer e acreditar que e é tem capaz. Que fazer, né? E tem que não, fazer. E tem que fazer, né? Tem que fazer sua parte. É o que eu falo, né? não vem por osmose, né? Não adianta, e cair né? do céu não cai. Né? Cair do céu, né? Não existe. Então, assim, eu sou muito nesse. Eu acredito muito numa educação de parceria, sabe? Assim, eu tento ser parceira. Às vezes, eu chamo a atenção da molecada e falo, meu Deus do céu, tem uma mãe que vai reclamar aí, porque eu pego pesado com eles mesmo. Mas eu pego porque eu olho neles também o que eu quero para os meus filhos. Né? Sim, é óbvio. E você vê fala... o potencial, você quer despertar o potencial. Então, se precisar falar, mas não, eu dou bronca mesmo. Um dia desse eu entrei numa live, eu dei uma bronca, eu falei uns 40 minutos sem parar, e eles falariam, hoje ela está assim, mas por quê? Porque eu acho, às vezes, um desperdício, sabe? Eu acho que, assim, os alunos de escolas particulares no país, eu não estou falando dos lugares, eu tenho amigos que são professores de outras escolas, enfim, são pessoas privilegiadas, né? Eu trabalho em escola pública, onde os alunos não têm acesso. Né? Não tem acesso à alimentação, não tem acesso à internet, não tem acesso a aulas. Então, o que eu tento passar para os alunos é que eles não são vítimas. O fato de ter uma dúvida aqui, outra ali, isso é transponível, tem como você resolver. Tem que ter a parte deles, a nossa a gente entra ajudando, mas tem que ter a parte deles, mas eles não são vítimas, entendeu? E só tem dúvida o aluno. Que bom que ele tem dúvida, senão ele não teria dúvida nenhuma. Não tem muito para onde correr. Então, acho que eu vivo muito a minha profissão, sabe? Eu acho que, assim, eu não consigo desligar muito, assim. Mas não é um peso, sabe? É um peso para mim. Eu acho que quem vive a educação, muito assim, né? Eu tenho muitos amigos que são educadores, a gente acaba querendo fugir um pouco da conversa de educação, mas você não consegue. Não consegue. Entendeu? Você não consegue. Hoje eu hoje estava conversando isso com as amigas, né, com a Ana, a própria Ana, a Lê, das pessoas na rua. A educação é isso, né? É uma coisa tão além da sala de aula, né? Acho que é você também se colocar no lugar do outro, enfim, é tanta coisa, né? Acho que é por isso. E a gente pensar que a gente precisa realmente formar uma geração melhor, né? Eu acho que assim, eu tive uma aluna que fez, quando ela terminou o TCC, ela fez sobre mim, ela falou sobre a minha parte como professora na vida dela, foi o TCC dela, ela me mandou. Né? Hoje ela é professora, a Viviane, ela é professora de espanhol e ela fez, né? Ela trabalha em alguns lugares, e eu acho que assim, aí, às vezes, o aluno falava, poxa, eu não suporto inglês, eu não gosto de inglês, mas eu gosto tanto da sua aula, sabe? Então, assim, eu acho que é muito isso, você também ser motivo de inspiração para outras pessoas, sabe? Para você... eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de correr atrás, eu acho que as coisas não... Eu não tive... assim, é o que eu falo para os alunos, vocês não têm que contar com herança de pai e mãe. A única herança que eles podem deixar não são apartamentos, nem é educação boa, de qualidade, é cultura, isso ninguém tira. E com cultura, com uma boa educação, você desbrava o mundo. É isso que eu falo para os alunos. Você consegue o que você quiser. O que você quiser. Porque dinheiro, se você deixar para um filho, ele pode torrar, ele pode acabar com uma herança. Agora, uma educação boa... Né? E a questão de família, né? Que eu acho que faz muita diferença, né? De você estar próximo assim, dos filhos, dos alunos, de você
eu acho que assim, da mesma forma que eu quero para os meus filhos, eu quero para os filhos das pessoas que eu acompanho. Que a gente se apega, quando eles vão embora, é uma choradeira, entendeu? Eu sou muito emotiva, eu sou muito sensível com as coisas. Então, assim, eu acho que é isso, sabe, Simone? Então, a gente não pode parar. Da mesma forma que você desbrava por outros caminhos, né, tendo a sua profissão, acho que a gente... A mulher tem muito isso, né? Acho que a gente nunca faz uma coisa só, a gente faz várias, né? Várias coisas, né? A gente faz um monte ao mesmo tempo, né? E você como mãe? Seus filhos têm que idade? Como é que é isso? Então, o Daniel tem 20, o Lucas tem 18 e o Felipe faz 17, né? A piscadinha de jovens, eles jovens são e adolescentes. pequenininhos. A diferença era pequena. O Daniel já está na academia militar, né? Está na AMAN, já está no 3º ano. Faltam 2, né? 2,5 para ele se formar. Passa rápido, né? Assim, foi um sofrimento quando ele foi embora. Foi muito sofrimento quando ele foi. Muito difícil, assim, muito difícil. Porque é você cortar o cordão umbilical mesmo, né? Aí que a gente vê como a educação e a parceria da família, elas são importantes. Porque você orienta, você ensina. Agora, quando eles vão embora, o que você orientou é o que vai ficar, né? É o que eles vão usar, né? E aí, aí é que você descobre se você acertou ou não, né? Aí que eu fico como educadora, pô, será que o que eu falei ficou para eles, né? Será que eles assimilaram? E aí ele foi com 17 anos, né? Para mim foi os dias mais difíceis de deixar ele lá em Campinas, com 17 anos, deixar ele sozinho lá. Né? Para mim foi assim, um dos piores sentimentos e ao mesmo tempo um dos melhores, sabe? Foi pior, porque eu estava voltando sozinha, num outro estado, larguei, tipo assim, como que eu posso deixar meu filho aqui? E melhor porque eu fiz a minha parte, sabe? Como mãe, eu cobro muito deles o estudo, eles sabem que eu sou mala com eles, mas eu sou uma mãe muito parceira, sabe? Eu não sou amiguinha de filho, porque eles sabem que eu sou mãe, né? Eu não acho que mãe tem que ser muito parceira, mas... eles têm que saber exatamente qual é a função da gente. Mas o papel não é de amigo, né? Não é amiguinho, eles sabem. Amiguinho é o que ele tem na escola. É o que ele tem na escola. Eu não sou amiguinha de filho, eu sou parceira deles para o que der e vier, mas não vou passar a mão para o que eles fizerem de errado. Eles sabem que o que eles fizerem, eles vão colher as consequências do bem ou do mal, eles sabem disso. Né? E eu sou muito franca com eles, assim. A gente sempre viu muitos programas exatamente sobre tráfico, tudo, sabe? A gente conversa de tudo. Tem que informar. Sim, eu vejo esses programas aí onde bota os traficantes, tá vendo? É isso, você tem escolhas. Acho que a vida a gente tem escolha. Eu falo isso para eles. E o Daniel, então, tá lá estudando, né? Daqui a 2 anos e meio ele se forma e vai escolher a casa dele, onde ele vai morar. O Lucas está fazendo pré-vestibular, que descobriu, assim, que quer odontologia mesmo, é isso, eu acho que ele quer. E eu dou maior força porque eles querem, sabe, Simone? Eu acho que é assim. E o mais novo está no 2º ano do médio, né? Está resolvendo ainda se vai fazer mesmo o que ele se propôs. E eu sou muito assim. O Daniel, quando foi embora, assim, eu batalhei muito para ele ir, sabe? Porque foi assim, meu marido não apoiou muito dele ir embora por ser militar nesse país, enfim. Eu ficava assim, não, ele tem que ir. Porque se amanhã ou depois ele não quiser, não, eu fui. Mas eu não quero que ele me jogue. E era algo que ele queria. Não, ele sempre quis. Sempre quis. Desde pequeno, eu acho que ele já nasceu militar. Acho que o Daniel sempre quis muito isso, sabe? Não foi uma imposição, eu não tenho militar na família, não foi assim, ele descobriu, ele quis. Eu dei todo o apoio, fui fazer todas as provas, eu vou sempre. Não é fácil. Não é fácil você vir embora e deixar filho. Mas eu estou deixando um filho estudando. Eu não estou deixando um filho numa prisão. Eu não estou deixando um filho numa clínica de reabilitação. Estou deixando um filho estudando. Então, assim... Não, e é onde ele está feliz e realizando aquilo que quer. E assim, é o que eu falo para os alunos, né? Igual, assim, quando mãe vai me procurar e fala assim, mas meu filho quer isso, deixa ele fazer. E assim, a vida é experiência. Se amanhã ou depois ele não quiser... Ele vai ter o livre-arbítrio para mudar. A gente está sempre mudando. Eu não estou fazendo eu não estou fazendo outro curso. Eu não quero trabalhar com a clínica com isso aí. Então, assim, quem somos nós para a gente poder colocar na cabeça de uma criança aí de 17 anos o que ela tem que fazer?
E outra coisa, já é comprovado cientificamente que a gente vai ter pelo menos 2 profissões na nossa vida profissional. Sim, Pelo sim, menos. Então, assim, a pelo mulher, menos. então, deve ter umas 4, porque a gente faz 500 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu dou muito apoio a eles, sabe, Simone? Assim, eu sou rígida com eles, assim, mas eu sou muito companheiro dos meus filhos. Eu acho que só sendo companheira, eu acho que você estando perto dos seus filhos, ele assim, não há porquê os seus filhos mentirem para você. Eu acho que não, Não. não tem porquê, sabe? É. E Eu e o acho que que eu a faço verdade tem que ser valor, né? sempre Valor é. familiar. E Você tem seja que qual ensinar. for, seja Tem que qual ser for, fez o que verdadeiro. fez, tem que falar. Olha só, eu Eu fiz isso porque sempre assim, falei isso aqui em casa. é, Me é. conte a pior verdade, Mas por mas você, porque não se eu descobrir minta. pelos outros, é isso Mas aí. não minta, porque se eu Porque vai ser uma descobrir, eu vou perder decepção. eu vou perder É, confiança. E aí já e era. assim, E eu eu acho que lido assim, bem com a verdade, mas eu não lido bem com a mentira. não, porque eu acho que não tem motivo. Eu acho que assim, Aham. eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que criar uma relação de confiança. E outra coisa, o Uhum. fato de contar a verdade, que eu falo com eles, não vai te evitar de levar uma baita de uma bronca Uhum. ou de ser punido, não é isso. Agora, Uhum. eu acho que é verdade sempre, porque eu acho que isso, a gente falta muito isso nas relações hoje em dia, sabe? Eu acho que verdade mesmo da gente poder se abrir, Se sabe? Eu acho abrir. que poder se Mostrar quem abrir, é. mostrar quem a gente é. Então, acho que assim, a gente vive com medo do que a gente fala, do que a gente posta, do que a gente coloca, né? É. As pessoas são há juízes para tudo hoje em dia, né? É, Então, você se né? sente julgado o O tempo tempo todo, todo. né? Então, assim, você se sente julgado o tempo inteiro, né? Então, se você tem uma E ideia, já te julgam, te rotulam, né? Eu acho que, rotulam. Aham. né? Então, assim, eu tento passar para os meus filhos que eles devem ser pessoas de bem, sabe? Pessoas com empatia, com um olhar diferenciado sempre para o outro, se colocando no lugar. Não importa se a cor da pele. Eu nunca tive isso. Na minha casa sempre frequentaram pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores. Assim, eu não tenho isso, sabe? Eu falo isso para eles que a gente tem que gostar da pessoa. Se for uma boa pessoa, não interessa se é gay, se é hétero, se é trans, não me interessa. Você tem que gostar da pessoa, né? E independente, assim. Eu falei com eles, vocês vão ter amigos de vários times, de várias religiões, de Uhum. várias de segmentos políticos. Você vai ter, né? E né? tem, E você não tem que aceitar, você não tem que tem que conviver. respeitar, conviver, porque é isso mesmo. O mundo não, a gente não nasceu numa fábrica, todo mundo É, igualzinho, né? que bom que a gente não é, né? Ao contrário, né? A humanidade é de seres que são completamente diferentes. A grande Diferente. beleza é essa, né? Eu aprendi muito isso depois que eu peguei a coordenação para lidando com os pais, sabe? Eu acho que assim, a gente tem um conceito muito pré-estabelecido e a gente julga muito antes também de você conhecer mais as pessoas, sabe? Eu acho que a gente passa a conviver com famílias diferentes, né, com pessoas diferentes. Os meus filhos são diferentes, graças a Deus. Que bom. Uhum, Eu tenho 3 personalidades totalmente diferentes. Que uhum. bom. Se fossem os 3 iguais, ia ser muito chato, Chato. né? Cada um tem um jeito, uma assim, eles são totalmente diferentes e ao mesmo tempo são iguais em muitas coisas. Assim, os ensinamentos que nós passamos para eles, eu acho que ficaram Ficaram de nos forma três, tá igual. ali. É. É, sabe? E é isso, acho que a gente tem que ser uma boa pessoa mesmo, a gente tem que ajudar, tem que ser amigo, tem que ajudar quem a gente puder, sabe? Tem que ser o ombro mesmo para o outro que precisa, né? É. Eu sou muito emotiva, eu sou mesmo de sofrer com propaganda, com filme, sabe? E assim, eu tenho, sei lá, acho que tem uma época também que a gente fica mais afastado, até por problemas mesmos, né? De família, de saúde, sei lá. E quando você vê como os amigos fazem falta, sabe? Eu tenho bons amigos, eu tenho a Márcia, que é minha cunhada, que é uma irmã, eu tenho a Ana, eu tenho a Deise, que não é minha irmã de sangue, mas é mais do que se fosse. Eu tenho amigas assim de muito tempo, de um colégio que eu trabalhei, que nós temos um grupo que é uma irmandade assim. É isso que eu ia falar. Você tem a sua irmandade, Eu né? tenho, mas são várias tribos, sabe? É uma coisa muito legal isso, que assim, eu tenho
eu tenho o meu grupo de amigas de muitos anos, aí eu tenho algumas mães que se tornam mais também mais próximas. Aí eu tenho esse grupo dessas amigas, a Raquel, a Bia, a Renata, enfim, a Lê, a Valência, nós estamos sempre juntas. Então, assim, são várias, né, várias tribos que a gente tem. Eu tenho a Vanessa, tem uma galera, assim. Então, a gente tem meio que para onde correr, sabe? Porque a gente tem que ter amigos mesmo. Sem amigos, a gente não vive, né? Tem para onde ir. É o princípio da sororidade, né? A gente ser uma irmandade, mulheres que se apoiam. E você falou aí que você tem a sua, isso é muito bom. E eu sinto uma falta delas, assim, é muito legal, porque a gente se fala todos os dias. E a gente se fala, às vezes, a gente está para baixo, sabe aquele oi delas que te levanta, aquela coisa que te... Sabe, uma bobeira que seja, né? Elas botam lá que você já dá uma gargalhada, então isso salva um dia. Né? Então, assim, eu acho que assim, os amigos a gente tem que cultivar, tem que ter realmente amor por eles, a gente tem que ser leal, tem que ser fiel aos amigos de verdade, porque eu acho que sobra dedo e falta amigo, né? Então, assim, a gente tem que valorizar mesmo as pessoas do bem que cercam a gente, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Falo pra cacete, né? Eu sou geminiana, eu falo muito, gente. Eu também sou geminiana, mas eu sou uma geminiana com ascendente em Capricórnio e lua em Escorpião. O que dizem me calar, porque o Escorpião ouve, né? O Escorpião ouve muito para depois abocanhar. O Escorpião. Eu tenho Escorpião e Capricórnio na família. E o Capricorniano me assenta. Se assenta. Para eu não viver no mundo da Lua. Mas, assim, eu não sou uma pessoa muito falante, não. Eu sou muito mais de escutar. O que eu queria te perguntar é o seguinte, você está falando assim desse grupo de amigas, do calor humano, que você gosta do convívio com as pessoas, você gosta do convívio com os alunos. Como é que está sendo para você, né, essa adaptação a esse momento de distanciamento, né? Horroroso. Como é que pessoalmente horrível. Profissionalmente? Como profissionalmente, eu acho que assim, para todo educador foi uma tsunami, sabe? Eu acho que assim, foi uma tsunami no sentido de, assim, a gente no dia 13 de março estava dentro de um colégio, no dia 16 a gente já não estava mais. E colégio, assim, eu tô indo uma vez por semana trabalhar internamente, assim, mas assim, colégio só é bom com aluno. Colégio vazio é muito ruim. É muito triste, ele é sombrio. Para você ter uma noção, eu não vou ao meu andar porque eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar. Eu fico no térreo, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Aquilo é bom com barulho. Aquele silêncio fúnebre acaba com a gente. Quem é educador de verdade, quem ama a educação... Gosta daquilo, quem né? gosta daquele burburinho. Eu gosto muito do silêncio também. Eu gosto muito de ficar quieta. Quando eu chego em casa de um dia de trabalho, eu não falo nem oi. Eu deito numa poltrona quieta por 10 minutos para não ouvir nada. Para o meu silêncio. Mas, assim, eu não vivo sem o barulho de lá. Eu não vivo sem o barulho daquele ambiente do colégio. Enfim, foi muito desafiador, foi muito trabalhoso. Eu acho que, na verdade, assim, eu trabalhei até 2 horas da manhã por muitos dias, muitos dias. Eu virava quase noite para poder dar conta. Muita ansiedade, crise de labirintite, e tensão, nervoso. Por quê? Porque você, estando com o colégio, com os alunos ali perto, se um aluno precisa de cola, é uma coisa. Você está com o professor, você está no seu ambiente. Em casa, você quer resolver tudo, mas você não pode. Né? E o interessante disso aí é mostrar que a gente não é onipresente ou onipotente. A gente não pode dar conta de tudo ao tempo todo e o tempo inteiro. E assim, e que o que vale a pena mesmo é o estar junto. Sabe, Simone? É o estar junto, assim. Eu acho que a educação, o colégio, nunca foi tão importante os profissionais de educação, sabe? Eu acho que eles vão ser mais valorizados do que nunca. Por quê? Também acho. Os pais estão vendo que é impossível fazer o que um professor faz com um filho, que dirá com 30. Né? São pessoas que merecem os nossos aplausos, assim, tanto quanto os profissionais da saúde, que eu acho que a gente está se desdobrando. Para mim, está muito mais cansativo e mais trabalhoso, né? Assim, eu estou trabalhando
1000 vezes mais, mas eu deixei meu WhatsApp com os alunos, eu deixo com as famílias. Por quê? Eu não posso me omitir quando o aluno precisa de mim nesse momento. Já não faço isso naturalmente. Agora, mais ainda, eu não posso um aluno precisar de mim ou uma família. Ah, não, que eu estou em quarentena. Sim, eu estou, mas eu trabalho com isso, eu não tenho para onde correr. Né? Então, assim, e as pessoas respeitam. As pessoas, eu não tenho nenhum problema de ninguém me aborrecer com o telefone. As pessoas sabem o limite, assim, sabe? Então, a gente viu que a educação ela é valorosa, por mais EAD que exista, ninguém vai substituir o professor nunca. Ninguém. Nunca. Nenhum professor, não há máquina, não há EAD que consiga substituir nenhum professor. Porque a função do educador é insubstituível, né? Não tem como a gente realmente. Agora, do lado pessoal, eu acho que é isso, é da gente e a gente valorizar algumas coisas mais, sabe? A gente quer se encontrar e não pode. Então você pode ter aí, sei lá, você pode ter toda a riqueza do mundo, mas você não pode sair, você não pode colocar nada, você não, né? Então, se você não tiver saúde, não adianta. A gente quer estar junto com os amigos, a gente quer sair. A Nana, ó, minha prima Adriana. Então, assim, a gente quer estar junto e a gente não pode, sabe? Então, eu acho que a gente vai aprender a valorizar umas coisas muito pequenas que a gente talvez não valorizasse. Não prestava atenção, né? E eu, assim, concordo com você plenamente. Acho que até existe o lugar do ensino à distância, mas infantil, fundamental e médio é um momento de formação e de transformação, e eles precisam do contato humano. Isso não pode ser dispensado de jeito nenhum. Eu nunca senti tanta falta deles como eu estou sentindo. Assim, um dia desses eu entrei numa turma, a turma do 3º ano do médio, né? Que é uma turma assim que eu tenho muito cuidado porque eles estão indo embora, né? Então eu olho para eles um pouco e falo, poxa, eles estão indo, né? Vou aproveitar um pouco mais. E um dia desses eu falei, poxa, vira a câmera pra gente, porque a gente está com saudade de vocês. A gente quer ver vocês. E assim, e a gente sente muita falta. Então, só quem vive a educação sabe como está sendo difícil, sabe, Simone? Muito difícil. Eu acho que a gente está fazendo mais do que o nosso melhor. A gente está se redescobrindo. Vocês tiveram que se reinventar assim, né? Assim, do nada, assim, de um dia para a noite, assim, a gente não teve curso. Eu estou falando por mim, não. Todos os meus amigos educadores e até os pais que estão tendo que se desdobrar para fazer uma coisa para a qual eles não foram preparados, porque pai é pai e educador é educador. Sim. São duas coisas diferentes. Cada um tem um papel. Pai não tem que dar aula particular para filho. Pai é pai. Isso. Não tem como, né? Nem tem como, né? Não tem como. Quando a mãe fala, eu tento dar aula para o meu filho e não consigo. Eu falo, pois não tem que. Você tem que ser mãe, você não tem que dar aula. Nem foi preparada para isso, é capaz de não fazer bem feito. Então, assim, eu acho que é isso. Está sendo muito difícil, mas está sendo, eu acho que um momento também para a gente agradecer a Deus, sabe? A saúde, a nossa família e o nosso trabalho, o nosso pão do dia a dia. Sei lá, eu sou muito de agradecer, mesmo no meio do caos. Eu falo com os alunos, no caos, né? No meio disso tudo, extraia o sumo do melhor. Você tem que pegar e fazer o melhor. Apesar de estarmos nisso aí, nós somos privilegiados porque a gente está comendo o que a gente quer, a gente está em casa, a gente está empregado, graças a Deus. E eu sempre me preocupo com os outros, sabe? Com as pessoas que têm os comércios, com as pessoas que precisam receber, com as pessoas... Eu me preocupo com todo mundo, sabe, Simone? Então, assim, eu gostaria muito que a gente não tivesse um auxílio emergencial que as pessoas não precisassem, entendeu? Contar com 600 reais para comer, né? Mas isso no Brasil a gente não tem nem como... Não tem como. Não tem como. A gente está num país de desigualdades e de miséria, de fome. Muito. Então eu olho... Se a gente não tiver, né, o olhar de que o dinheiro público é para isso, é verdade. Isso. Ele não é para arma, ele é para educação, assistência social e saúde. O dinheiro público é para isso. Ele não é para mais nada.
Então eu acho que é isso, E assim, é solidariedade, né? A gente também é, tem que despertar esse lado da gente. Não dá para ficar parado olhando, vendo alguém próximo de vocês passando por eu não consigo dificuldades sem admitir fazer alguém nada. sentindo fome, sabe? Então, assim, um dia desse eu estava indo, sei lá, fui pintar meu cabelo no dia 11 de junho em Corpus Christi. Aí tinha um senhor perto da catedral, eu fui à padaria, tomei um café com leite e tal, e comprei para ele um pão com manteiga, um café com leite. Ele se estranhou, ele falou assim, nossa... Porque aí, quando eu vi tinha outro, eu voltei, comprei outro. Eu não consigo, assim, ver alguém passando fome, sabe? Eu acho que Uhum, num país de tantos desperdícios, de tanto desvio, de tanta uhum. coisa, você ter uma pessoa ah, minha filha, Deus te dê em dobro, agradecer um pão com manteiga, um café com leite, assim, uma coisa que pra gente é tão básica, é tão corriqueira, né? Então eu olho e falo assim, gente, como pode, né? É assim, é inadmissível você ver. E assim, na verdade, a gente quer resolver o mundo. O problema é que a gente não consegue, né? Se a gente, com pequenas coisas, a gente pudesse ajudar, né? Eu acho que já faz uma grande diferença, né? Se a gente puder olhar para o nosso próximo com mais amor, eu acho que a coisa vai, sabe, Simone? Sabe? Eu acho e acho que eu tenho crença, todo mundo tem, né, crenças. E eu tenho uma crença que, assim, nada acontece à toa, nada. Eu também acho, eu também Tudo acho. tem uma razão. E essa razão, ela é sempre divina. Divina no sentido de criação. Ela vem para criar dentro da gente algo novo. Se É, esse algo novo tomara. vai ser bom ou É. ruim, faz parte da nossa escolha. Então, assim, é olhar para o que veio, porque você não escolheu. Tem situações que vêm sem que você escolha. Então, veio, olha para aquilo e aprende o melhor que você puder, tira o melhor que você puder daquela situação. Né? Assim, quando a gente Eu vê acho. que veio para todo o mundo, né? É. Existe uma razão Eu acredito para nisso isso também. acontecer. Eu acredito que assim, nada é por acaso, nada na nossa vida é por acaso, nem as coisas boas, nem as ruins. Nada é por acaso. Eu acho que a gente tem que tirar ensinamento de tudo. Eu já passei por coisas assim muito sofridas na minha vida, assim, muito sofridas. Então eu tinha vários motivos para ficar me lamentando, enfim. Uhum. E eu não sou assim. Eu acho que assim, a gente sofre no momento, bola para frente, vem a próxima, que você tem que matar um leão por dia, sabe? Então eu agradeço muito as coisas que a gente passa, exatamente para a gente poder ser uma pessoa melhor, sabe? Ser uma pessoa mais próxima, mais humana, sabe? Então, eu acho que, assim, quando as pessoas falam assim, Patrícia, você não fica maluca com aqueles jovens todos? Eu falei, eu não, muito pelo contrário. Você quer coisa melhor do que lidar com jovem com saúde? Eles brincando, gente, eles falando bobeira, coisa melhor, não tem Bobeira. nada. É o Eu, tempo todo, não tem nada melhor, gente. Você se renova, sabe? Você ri, eu ri. Tem hora que eu vou dar bronca, não consigo. Tem que virar para o lado para rir. Porque eu não consigo. Eu vou chamar atenção, eu falo assim, meu Deus, mas eu não posso. Mas eles sabem. E eles sabem que a autoridade é muito diferente de autoritarismo, sabe? Eles sabem a isso. diferença. Sabe? Eles sabem. E eles sabem quando alguém está do lado deles para dar aquela bronca mesmo e para parceria. Eu acho que é isso. É você realmente estar perto. É você aprender com essa pandemia que a gente não é nada. A gente não adianta Uhum. ter toda a riqueza, você pode ter toda a riqueza material que o pobre, o rico, o negro, o branco, o ruivo, o albino, todos, né, têm o mesmo Tá destino. todo mundo tão vulnerável Todo quanto, né? mundo, o rico, o Todo mundo. milionário, o pobre. Então, assim, eu acho que isso vai servir, eu acho que para algumas pessoas, quando olham com o nariz mais em pé para outra, ah, você sabe com quem está, sabe? Aquele papo do Cortella, que por isso que eu gosto tanto do Cortella, né? Com, Quem somos com quem que você nós? tá? Com É. quem está falando, né? Então, assim, eu estou falando com uma pessoa, né? Igual a mim, um ser humano, né? Então, assim, é isso. Eu acho que a gente ser disponível para amar o outro com as suas diferenças. É você aceitar o outro. Hoje, eu estava conversando com uma amiga minha, a menina que trabalha comigo, sobre, né? Eu não entendo o agredir o outro porque o cara é homossexual, porque eu não consigo entender uma coisa Não. dessas, sabe? Eu tenho muitos amigos que são homossexuais, eu tenho pessoas com meu convívio diário, meu padrinho de casamento é homossexual assumido, então assim, eu não consigo admitir,
você destratar porque o outro é negro, porque, sabe, eu não consigo entender para onde caminha a humanidade. Talvez seja uma pandemia que vai fazer a gente parar, que vai fazer a gente prestar atenção no outro. Falar, meu No Deus, outro. né? Por que a religião tem que ser um fator determinante para o outro morrer, uma opção sexual, ou porque o cara é pobre, porque o cara é negro, sabe? Eu não consigo ver e falar assim, meu Deus, eu acho que a única forma é a educação. Eu acho que é assim, é É. a gente, sabe, É Simone? mudar conceitos. E assim, a educação começa em casa Sim, com e certeza. continua na escola, né? Por isso, assim, eu tenho uma preocupação muito grande de que a escola nunca esqueça de ter essa função humanista, né? É, de olhar o outro. Olha, Ensinar esses valores de eu acho. respeito, de igualdade, e se sentir que isso tem. Por exemplo, né, se o aluno traz com ele, é porque ele recebe isso de algum lugar. Porque eu digo, não é natural da criança e do jovem ser preconceituoso. É verdade. Ninguém nasce assim, né? Isso Ninguém, foi né? aprendido em algum momento, em algum lugar. E se a gente parte do princípio que esse lugar natural da criança nascer e que ser criada é a família, É. eu acho que passa a ser função do educador educar a família, porque até essa família tem que ser Orientada. chacoalhada. É verdade, é verdade. Olha só, se É. o filho apresenta um comportamento que não é adequado, gente. Vamos parar para repensar, né? Esses conceitos, esses valores. Porque a palavra que você usou é a que eu uso sempre. É inadmissível. Eu tenho É. assim, eu falo aqui em casa, tem comportamentos, falas e pensamentos que no mundo de hoje são inadmissíveis. Assim, eu não admito. Inadmissíveis. É. Eu não É. admito. Isso aí eu não quero. Isso aí não vai fazer. Dessa forma você não vai pensar. E aí explico a razão. Porque senão a gente precisa criar um mundo onde as pessoas convivam com a diferença. Tá aí, Tem né? que Não ser. tem, tá aí. E Tem que assim, ser. tem que ser. E tipo assim, eu realmente eu não consigo. Na minha casa sempre veio assim. O meu pai, eu fui criada em oficina mecânica, então era um ambiente que tinha gente rica, gente pobre, o negro, Uhum. desdentado. Então, para mim, assim, tanto que os meus filhos foram criados, né? Que meu sogro era caminhoneiro com muito orgulho no meio dessa gente toda, em bolé de Uhum. caminhão, com o pessoal assim. E assim, sempre frequentar a minha casa. E não há porquê não frequentar, não há porquê, sabe? Eu acho que Uhum. assim, são pessoas do bem. Eu mostro isso para os meus filhos. Vocês não têm que viver numa bolha, né? Eles jogam futebol. Ah, mãe, eu posso fazer? Pode, porque você tem que conviver com todo tipo de Com gente. todas as pessoas. Você tem que conviver com um cara que tem uma posição financeira maneira, mas você tem que conviver com aquele que joga bola, que não tem nenhuma chuteira, que você vai dar chuteira para ele Vai dar jogar. chuteira para ele. Vai Uhum. dar chuteira, porque ele não tem. Então, por isso que assim, a gente leva. Eu sempre levei meus filhos para eles jogarem bola, para eles lidarem com todos os tipos de pessoas. Acho que eles têm, na verdade, que ver o mundo de outra forma. Eles não podem viver numa bolha, porque eles vão lidar com essas pessoas e eles precisam tratar essas pessoas da mesma forma. Da mesma forma. E eu fico muito orgulhosa, porque eu olho os meus filhos, eu vejo assim. É uma coisa que eu sempre cobrei. Fale com um dono de um lugar da mesma forma como você fale com a pessoa que limpa o banheiro. Você não pode tratar um diretor de um colégio como você trata um faxineiro de forma diferente. Você vai lidar com problemas diferentes, óbvio. Você não Uhum. vai sentar com um faxineiro para lidar com a questão pedagógica. Uhum. Mas eu digo assim, você não pode tratar. E por isso é que, quando eu vejo É, alguém falando torto com alguém da cantina, eu chamo o cara, ô Simone, mas eu chamo na real e faço o cara pedir perdão, desculpa na minha frente. Você vai lá porque você não está falando com seu colega, você está falando com um profissional, eu exijo respeito aqui dentro. E já fiz isso, inclusive, com um aluno do colégio destratando mãe, quando foi falar alto com mãe. Que eu cheguei para o aluno e falei assim, você não fale com a sua mãe assim, porque você está aqui por conta dela. E de pedir desculpa na minha frente. Pode ficar com raiva, pode ficar com certíssimo. ódio de mim, mas eu não Não, não admito. fica. Eles não Entendeu? ficam. Eles lá Eu dentro, não eu sempre digo, admito.
É. lá dentro a sementinha é do bem. Eu E acredito você nisso. sabia que a pessoa, depois que eu fiz isso, a Só pessoa se precisa ser. transformou? É um clique. Eu acho que Pois é um estágio. Então eu falei precisa assim: ser. eu vou chamar a sua digníssima mãe aqui e você vai pedir desculpas na minha frente. Agora, porque eu não admito. Então, acho que assim, por quê? Porque é respeito, é consideração, sabe? Eu acho que assim, você tem que tratar as pessoas da mesma forma, com carinho, com gentileza, com respeito, sabe? E é isso, Simone. Eu O acho que não... conteúdo da fala pode ser diferente, porque aí, né? Isso aí. É É aquilo que você claro, falou. que né, Com são os seu colega assuntos. É, professor, o assunto é um, mas a forma de tratar, é ela a tem que ser igual mesma. sempre. É, não tem Sempre. porquê, né? O Você bom dia, boa é isso tarde, aí. boa noite, né? São O mágicos. agradecer sempre. Isso tem que ser assim. Eu falo, tem que correr igual sangue. É, eu também acho que tem que ser assim. Quando meus filhos vão para casa É dos outros, eu natural. sou repetitiva. Eu falo isso para eles desde que eles nasceram. E é uma coisa que eu ensinei aos meus 3 filhos. Eu vou numa lanchonete, eu sou incapaz de deixar um garçom pegar o meu prato e o meu copo. Uhum. Os 3 fazem isso. A gente vai a uma padaria, eu não deixo na mesa, eu levo ao balcão, porque não me custa. Uhum. E eu acho Uhum. que alguém vai ter que fazer para mim. Tirando um restaurante à la carte, que você tá lá com cara que tem que tirar, né? Que você não Porque vai aí, entrar numa cozinha, senão não tem ele perde o como. emprego. Agora, eu digo assim, se eu estou numa lanchonete, numa padaria, os meus 3 filhos sempre fizeram isso, e eles sabem que eu Uhum. faço. Eu levanto, levo ao balcão, porque, sabe, e as pessoas se Mas é o espantam. exemplo, né? O exemplo E, arrasta. e eu falo com eles o seguinte: você não pode usar da sua posição para pisar em ninguém, muito pelo contrário, né? Você tem que ser um agregador, você tem que agregar, você não pode dividir, né? Essa segregação social que a gente tem aí já é muito grande para a gente segregar mais, para a gente se distanciar mais, sabe, Simone? Então, eu acho que assim, são pequenas atitudes de amor que eu acho que a gente tem que ter, sabe? Não é para aparecer, eu acho que o verdadeiro Não, cristão, né, é o que eu falo, a religião está no dia a dia. Não adianta bater pé na igreja, não adianta você ficar cantando a sua religião se no dia a dia você não faz o bem, entendeu? religião é isso, é fazer o bem Religiosidade é isso todos aí, os todos dias os dias e e exercitar amor todos os dias. E é todos os amor com letra dias. maiúscula. É E com amor mesmo. eu acho que é você mesmo, é você é, é, realmente amar incondicionalmente, sabe? Independente do seu credo, da sua crença, da sua religião. Eu acho que a gente tem que buscar um bem maior, né? Seja que palavra que cada religião dê, mas buscar o bem mesmo, entendeu? E eu acho que assim, que a gente está aqui realmente de passagem, a gente está de Sim. passagem aqui, e a gente tem que realmente colher, deixar a saudade por onde a gente passou. Nem sempre a gente consegue, né? Nem todo mundo gosta da gente. Tem gente que não gosta e às vezes a Mas gente nem erra. Jesus Cristo conseguiu ser É, unânime, né? Então quem somos nós? mas quem somos nós? Acho que a gente erra muito e que bom que a gente erra, sabe? E a gente E pede perdão e reconhece, vai, pede e perdão, reconhece, e né? vai, e assim, mas é isso. Eu acho que o segredo, acho que é esse, sabe? Eu acho que assim, quando a gente perdeu a questão do amor pelo que a gente faz e pela vida, é que é aí que a gente complica. A gente tem que levantar todo dia com gás. Eu sei que não é fácil, sabe? A gente tem que matar um leão por dia, mas é isso. Acho que não tem muito segredo, não, sabe? Não, é força e fé. Foco, força e fé, né? É força, foco, fé, muito trabalho, acho muito trabalho, seriedade naquilo que a gente faz, Sim. acreditar naquilo que a gente faz sempre, e é isso, é isso. E aí a coisa vem, sabe? Eu acho que o mundo Ai, conspira, entendeu? obrigada, Patrícia. A gente está com 1 minuto. Tá Aí ótimo. eu Olha, um beijo, obrigada. Eu fiquei Gratidão, nervosa, só mas lição. gostei, Ah, que... né? Você nervosa? Fiquei Quem muito enfrenta nervosa. 300... Ah, mas eu sei o que eu passei, minha filha. Fiquei sem dormir, com dor de barriga, dor de cabeça. Mas eu, assim, eu gosto de desafio. Acho que a vida é isso aí. E a gente tá junto pro que der e vier. Um beijo grande, tá, Simone? Gratidão. Deus Beijo. abençoe sua família. Um beijo. A Adorei, sua tá bom? também. Beijo. Beijo. Obrigada. Nada, querida. Beijo.